amigo que está aí agora na TV Franca, canal 23 da NET, também no portal GCN. Estamos começando o Hora da Verdade na TV, o seu resumo de notícias da semana, agora em destaque. Comigo aqui tem Correia Neves Júnior. Olá, Júnior, tudo bem? Bem, Vaz. Passou bem a semana? Uma semana divertida aí com essa história do Nezinho, que a gente vai falar daqui a pouco. Isso aí deu pano para manga e acho que apimentou um pouco a semana, foi bom. A gente vai falar do Nezinho, que chegou ao Franca Basquete. Vamos falar também sobre uma semana novamente marcada por crimes passionais. Vamos falar também sobre crise. Tem muitas histórias interessantes aqui no programa. Se eu fosse você, não perderia neste primeiro programa de novembro, penúltimo mês do ano de 2015. Terminando, hein? O ano acabou. E se você não teve oportunidade ainda, dá uma olhadinha na folhinha, no calendário do seu telefone celular. Fica apavorado com o número de feriados que tem pela frente. Eu costumo dizer que, para quem é de Franca, para quem é empresário em Franca, o ano termina, na verdade, no dia 14 de novembro, que a partir daí é uma sequência de feriados sem fim. Aqui a gente tem, na sequência, nós vamos ter o 15 de novembro, só não vai ser um dia parado, porque caiu num sábado, mas se não, seria. Mas a gente tem, além do 15 de novembro, tem 20 de novembro, que é Dia da Consciência Negra, cai numa sexta-feira. Nós temos o aniversário da cidade na outra semana, dia 28. Nós temos depois a padroeira no dia 8 e depois já emenda Natal no Novo. Então, é uma... Sem falar que na segunda-feira, né? Nessa segunda você tem o dia de finados. Tem finados, então, ainda. É muito feriado aí nesse mês de novembro todo. Vamos começar com... O pior deles, para quem emenda, é o do dia 8. Porque cai numa terça-feira, 8 de dezembro, dia da padroeira da cidade, cai numa terça-feira e vai dar aquela ponte enorme. Então o pessoal sai na sexta, volta só na quarta, vai ser terrível. Que coisa, hein? Muito tempo parado. Olha, vamos começar então com este homem que a gente vê aí nas imagens. Durante a entrevista coletiva nesta semana, muita gente se perguntou que raios eram estes. O jogador Nezinho de basquete foi apresentado oficialmente como reforço do Franca Basquete para o novo Basquete Brasil 8. O jogador já foi alvo de severas críticas e ele tem um histórico muito ruim com a torcida do Franca Basquete. Quem é que gosta de basquete, que não foi a um jogo, principalmente contra o Coque Ribeirão, ali em meados dos anos 2000, 2004, 2005, e que não acompanhou ali o Nezinho sendo hostilizado pela torcida. E ele respondendo, né? Acho que essa é a grande diferença, né, Vaz? A gente até comentava aqui, porque você tem atletas ou clubes que simbolizam uma rivalidade maior. Mas o Nezinho, ele gostava da panela de pressão que é o Pedrocão, e ele provocava a torcida, provocava os atletas e provocava a torcida. E é esse sujeito que tanto provocou que é o reforço do Franca Basquete hoje. Todo mundo espera que ele seja esse reforço mesmo, que o time precisa, né? Precisava de um jogador experiente e tal. Ele tem 34 anos e agora chega ao Franca Basquete para ser o destaque nessa temporada. E a gente espera que ele faça tudo que ele fez contra o Franca Basquete agora a favor do time. Ele jogou no Coque Ribeirão, jogou no Assis, jogou em Limeira, né? Em Brasília, por último estava em Limeira, o Limeira acabou e ele veio para Franca. Olha, o Nezinho, ele conversou com a nossa equipe a respeito da sua contratação pelo Franca Basquete, ou da sua expectativa de jogar aqui, defender o time da cidade. Falou também que os amigos todos perguntavam para ele: Nezinho, esse dia vai chegar de você defender o Franca Basquete? Vamos acompanhar essa entrevista durante essa semana. Muitas pessoas me questionavam, tanto aqui de Franca, às vezes nos finais de jogos, os meus amigos, né, em churrasco, com dias de confraternizações. E chegou, cara, chegou o dia. Agora, como que eu falo, é um momento que você tem que desfrutar desses momentos, como em todos os momentos da minha carreira. Eu aprendi isso com a experiência, que os momentos estão aí para serem vividos e tem que desfrutar. Então é o momento de desfrutar esse momento de Franca, estando bem 100% para poder o mais rápido possível desenvolver o melhor do meu basquete. Agora eu estou aqui em Franca, quero jogar e poder fazer o melhor do meu basquete pelo Franca Basquete. E como é que você imagina a sua recepção do torcedor francano, já que aquele torcedor mesmo pegava no seu pé quando você atuava em outras equipes, né?
Cara, eu espero que seja, como eu disse na coletiva, eu espero que seja a melhor recepção possível, porque você está jogando por outras equipes e está querendo vencer a equipe de Franca, que é o normal, e vai ter a rejeição. E agora está jogando pela equipe de Franca, eu espero que eles não torçam contra o Nezinho, sim pelo Franca Basquete. Eu acho que esse é a grande chavinha, não é o Nezinho, é o Franca Basquete, e eu vou estar do lado do Franca Basquete. Então, para desenvolver o meu melhor no meu basquete, para ajudar o Franca Basquete, e a torcida vai entender isso. Aí, portanto, o Nezinho que está na expectativa danada para entrar em quadra. Se ele fizer realmente tudo que ele fez contra o Franca Basquete agora a favor, a expectativa é muito boa, né? A expectativa é boa, mas vai ser difícil que ele repita, né? Como você falou, quando, no auge da rivalidade do Coque contra o Franca Basquete, você tinha o Nezinho, então, um atleta na casa dos 20 e poucos anos, né? Com um outro tipo de explosão muscular, com outro tipo de capacidade física. É claro que o Elinho jogou até os 40, então é possível, mas as funções, a função de quadra exige muito, né? E não é mais a mesma coisa, né? Aos 34 você tem determinados resultados que você menores do que você teria aos 20 e poucos. Seja como for, o que eu acho importante é que gerou uma chama na torcida. Isso foi muito bacana. Eu acho que você tem vários efeitos positivos, mas esse talvez seja o maior. Voltou a chamar, a incendiar a torcida, né? Com uma notícia capaz de gerar tantos comentários. Então, isso foi muito bacana. Além disso, é um time sem estrelas nesse instante, né? Então, ele, mesmo que não esteja no auge da sua capacidade física, isso não quer dizer que não esteja jogando bem, hein? Eu só disse que você tem uma capacidade física aos 20 e poucos anos que é diferente daquela que você tem com 30 e poucos anos. Ele tem mais experiência, tem mais tarimba, mas não tem a mesma explosão que tinha. Mas seja como for, ele vem para ser uma grande estrela desse time que estava carente de estrelas. É o resultado de um trabalho que tem esse comitê gestor ainda dando seus frutos. Parabéns a todos que foram envolvidos nessa negociação, parabéns ao próprio técnico também, o Lula Ferreira, que foi importante nisso, tenho certeza que foi técnico dele lá em Ribeirão. E vamos ver agora se o Locke vai trabalhar junto com os Vingadores, como brincou o Thiago Leifert, o comentarista da Rede Globo, apresentador, né? Inclusive em cima da capa do Comércio da Franca. O Comércio da Franca fez uma capa, antecipou com exclusividade essa notícia, e num desenho bem interessante de capa aí do editor Luciano Tortaro, colocou essa capa que vocês estão vendo aí, olha, a Vandinha vai colocar para vocês, mostra o Franca Basquete contratando o arqui-inimigo. E aí o Thiago Leifert teve acesso a essa capa e fez um tweet retweetando isso daí, brincando que o que aconteceu aqui em Franca é como se os Vingadores contratassem o Loki, que é o grande inimigo deles, que é o Deus lá, o inimigo do Thor, o irmão e inimigo do Thor, indo trabalhar com os Vingadores. Ou, se a gente fizesse uma outra piada aí na linha do nosso amigo e colunista Edson Arantes, o Nezinho no Franca Basquete equivale politicamente ao Sidney Rocha se filiar ao PT. É isso que está acontecendo nesse instante aqui. Vamos ver na quadra como é que fica. Então, boa sorte ao Nezinho aí, que deve estrear em breve no Franca Basquete. Já os torcedores vão falar também o que acharam da contratação. O Isaac também é outro jogador que foi anunciado pelo Franca Basquete. Ele que era uma das grandes estrelas ali do Limeira, e o técnico Lula Ferreira acredita que ele também vai ser um grande jogador aqui em quadra. Ele conversou também com a nossa equipe sobre a estreia dele do Franca. A expectativa é grande, né? Porque essa camiseta é uma camiseta de peso e tem que ter muita responsabilidade para poder estar dentro de quadra com essa camiseta. E a expectativa é enorme. E como surgiu o convite para vir jogar o Franca? Então, o convite tinha surgido antes de eu ter acertado com o Limeira. E no final agora da equipe que acabou, Limeira, que não vai participar do próximo NBB, surgiu a conversa novamente e deu certo. Aí, portanto, o Isaac, a gente não conheço mesmo, não conheço o jogo de basquete dele, mas vamos esperar para ver. Vamos confiar no Lula. Fala, Lula, o que você achou dessas contratações? Então, não é aquele Lula não, viu? É o Lula, técnico do Franca Basquete. Importantíssimo isso, o momento que se inicia um NBB 8, o campeonato mais difícil do basquete brasileiro, muito equilíbrio, muitas equipes de qualidade, e a diretoria consegue, através de um novo patrocinador, viabilizar a vinda de dois excelentes jogadores como o Nezinho e o Isaac.
isso só agrega um valor para o time muito importante. É claro que eles chegaram uma semana antes do campeonato e vai ter um tempo de entrosamento, mas pela qualidade dos dois, o time já ganha um upgrade. O que mais eles podem acrescentar nesse grupo, Lula, além da experiência, claro? Olha, eu acho que cada um na sua posição. O Isaac é um jogador da posição 3-4, de muito vigor físico, um jogador que tem um poder de marcação muito forte, um tiro de longa distância mortal, e ele tem um vigor físico que vai agregar muito valor. O Nezinho, ele é comandante, ele é armador, ele é o cara que potencializa o jogo dos outros jogadores também. Quer dizer, então a vinda dele não traz o benefício só da qualidade individual dele, mas ele consegue fazer com que as outras peças funcionem melhor. Então eu acho que os dois vão dar uma qualidade para o grupo que a gente sobe um degrau na classificação com certeza. E tá todo mundo esperando e todo mundo comentando pelas redes sociais, pelo portal GCN e tal, a estreia do Nezinho, que é o grande destaque. E nós conversamos também com 2 torcedores que estão animados com a contratação dele agora do Franca Basquete. Vamos ouvir. Eu acho que foi uma boa escolha para o time, que ele vai vir para pôr experiência, vai vir para pôr qualidade e vai mudar na torcida também. A torcida vai encher o ginásio porque, querendo ou não, ele é um jogador emblemático, então que vai ser um ótimo jogador para a gente. E como será a recepção do torcedor aí agora com o antigo arquirrival, né? Assim, eu como torcedor vai ser de um jeito, agora os outros vai ser a partir da primeira bola de 3. Vai dar uma chamada na torcida para os jogos, vai ser uma vida nova para ele, de herói, de vilão para herói, então vai ser fantástica a contratação dele, que venha para ser campeão aqui e a gente vai abraçar ele e apoiar muito ele. O que ele pode acrescentar para esse jovem time? Cara, muito, com a experiência dele, nossos jovens talentos como o Alexei, o João Pedro, o Pedro vai aprender muito com ele. A gente tem nossos armadores também, o Thiaguinho, que vai aprender muita coisa com ele, então vai ser de muito valor a contratação dele para os meninos que estão chegando agora. Como torcedor, como é que você acredita que será a recepção da torcida francana ao Nezinho? Cara, da parte da Franca Loucura, eu acho que de todos os torcedores vai ser muito boa. A gente vai abraçar ele e vamos apoiar, que a gente da Franca Loucura já tem até música pra ele, já que a gente vai cantar pra ele na terça-feira no jogo. Pode dar uma antecipada? Ô Lelê, ô Lalá, o Nezinho vem aí e o bicho vai pegar. Então tá certo aí, os torcedores, e pelo que a gente acompanhou também nos comentários, né, Júnior? O pessoal tá animado. Muito animado, achei até bacana, achei que fosse haver algum tipo de contrariedade. Não, todo mundo muito animado, todo mundo curtindo o momento. Vamos torcer para que em quadra toda essa excitação se traduza em vitórias. Olha, se o Franca Basquete está se reestruturando aí, está sendo bom para a cidade, porque Franca vive do basquete, né? Todo mundo gosta de ir ao poliesportivo, acompanhar os jogos, essa disputa gostosa e ter um time competitivo em quadra. No lado contrário, pelo menos economicamente, Franca tem dado mostras neste ano de que a situação não está boa, assim como o Brasil todo tem sofrido muito, né? Com geração de emprego, indústrias quebrando, lojas fechando, coisas do tipo, por conta de uma política econômica equivocada aí do governo federal. Nessa semana, a Calunga, que é uma rede de papelarias grande no cenário nacional e chegou a Franca em 2012, encerrou a sua vida curta aqui na cidade. Estava previsto para fechar no sábado à noite, então fecharia. E a loja que estava instalada num dos pontos principais da cidade, que é onde era o AEC Castelinho, agora já não abriga mais a Calunga, mostrando que o cenário, Júnior, não é bom e está piorando. E que não era, ninguém que acreditava ou falava em crise era necessariamente um cavaleiro do apocalipse. A gente só estava falando sobre aquilo que nós estamos vendo e sentindo, né? E está aí, infelizmente, a confirmação dos prognósticos que a gente vinha fazendo. O cenário de crise deteriorando. Existe até aquele dado do CAGED, que a gente já explicou no programa de rádio, que fala em geração de emprego em Franca, que é uma ficção, não é aquilo. É só a reposição das vagas que são fechadas no ano anterior. E esse ano não repôs nem 100%. Fechou 6.500 vagas e repôs 4.000 e poucas. Isso leva a uma ilusão de que está tudo uma maravilha. Não está. E tá aí mais um cenário. A gente já tem a Calunga encerrando as atividades, não foi a primeira, né? E não será a última. E há muita boataria nesse instante em relação ao fechamento também de uma unidade das Casas Bahia, do Franca Shopping. Fecharia. Houve o próprio Franca Shopping que
alegando problemas aí com a crise, freou indefinidamente a tal da expansão, prometida, reprometida, mas que não saiu do papel. Então nós temos todos esses componentes que sinalizam aí um final de ano difícil e um começo de 2016 também complicado. Ainda, Vaz, quem passear aí pelo centro de Franca, e aí até o lugar onde estava instalada a Calunga reforça isso, vai ficar um pouquinho arrepiado aí, né? Tá parecendo que vai se tornando ali um lugar meio fantasma nesse instante, uma coisa até ruim você passear por ali. Tantas são as ofertas de imóveis para alugar, antigas sedes de lojas ou de pequenos comércios que estão, você vê aquelas plaquinhas de aluga-se. Eu passei pelo centro na tarde de quinta-feira e ali contei mais de 17 placas de aluguel de imóveis no quadrilátero central. Isso, as que eu vi passando de carro rapidinho, ali todos no entorno da praça, próxima à praça. Então, é uma oferta grande de imóveis desocupados por gente que não conseguiu fazer dali renda. Isso é óbvio. Então, tudo isso faz com que o momento seja delicado e que todos têm que trabalhar ainda mais para encontrar alternativas para resistir a esse cenário adverso. Pois é, a gente vai continuar acompanhando aqui e noticiando para você. Tem só um detalhe a mais que é importante ressaltar no caso da Calunga, Vaz. Claro que a Calunga vai embora em função, óbvio, dos efeitos da crise, principalmente por isso. Mas não é a única razão, né? A gente tem que lembrar que a Calunga, de fato, nunca existiu em Franca. Né? Você tem uma coisa que são os efeitos da crise, outra coisa que é o próprio erro de estratégia. A gente tem visto algumas empresas com estratégias de ação na cidade muito nacionais, esquecendo que cada comunidade tem peculiaridades. Eu diria nesse instante, por exemplo, até da Havan, que é aquela varejista instalada também ali, que você vê que ela vive às moscas. Né? É importante, eu não estou falando só nos nossos veículos, mas que as empresas tenham investimentos publicitários, que façam apostas em promoções, que tenham uma correlação, uma interação com a cidade onde elas estão instaladas. Senão ninguém nem lembra que elas existem. Para muita gente que você comenta, olha, a Calunga vai fechar, o cara fala, mas ela já estava aqui em Franca, porque as pessoas nem sabiam que a papelaria estava operando na cidade. Pois é, mas estava e fechou. Deixa eu fazer uma correção aqui. Olha, eu falei que dia 15 de novembro é um sábado, é tanto feriado que eu me atrapalhei. 15 de novembro é um domingo. Dá na mesma, mas não é sábado, é domingo. Então, o ano só não termina antes porque o feriado do dia 15 cai num domingo. Ainda bem que é domingo, né? Porque se ainda fosse sábado, tinha gente que não ia trabalhar. Não ia trabalhar, é verdade. Podia ser pior. No domingo tá bom. Vamos ao intervalo, a gente volta já aqui no Hora da Verdade. Nós vamos trazer histórias impressionantes, crimes passionais que têm assustado a nossa comunidade. Não sai daí que a gente volta já. A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. E a gente está de volta aqui no Hora da Verdade na TV para falar sobre casos que deixam toda a cidade, a sociedade em geral, muito revoltada e abatida, né? Nessa semana a gente teve mais crimes passionais. Isso porque este homem que a gente vê na imagem agora é o desempregado Marcelo Garcia Costa, de 32 anos. O caso envolvendo ele também tinha sua ex-mulher. Os dois estavam em um motel na rodovia Nestor Nogueira, entre Franca e a cidade de Ribeirão Corrente. E nesse motel, que a gente vê aí nas imagens, ele então teria agredido a sua ex-mulher, espancado de forma bastante violenta. Ela conseguiu chamar ajuda na guarita ali do estabelecimento, no escritório, e então esse rapaz aí, ele deu um tiro na sua própria garganta. Na realidade, ele queria atirar nela. Em algum momento dessa discussão,
ela teria pedido para ele não matá-la e ainda falou sobre os filhos, as filhas que eles tinham em comum. Nesse momento, então, ele resolveu se matar e não matar essa mulher, que possivelmente seria vítima da fúria dele. Ela diz ainda que ele teria conversado com parentes e familiares, e isso também foi confirmado pela polícia, que iria colocar fim na vida dela e na vida dele. Foi uma noite de quarta-feira dessa semana, Júnior, bastante violenta ali nesse motel às margens da rodovia e que deixou novamente a cidade bastante preocupada. Mas a gente tem visto proliferar esse tipo de ocorrência, né? A gente até comentou bastante no rádio essa semana. Acho que as pessoas estão com uma certa dificuldade extrema de lidar com frustrações, acho que vítimas dessa ilusão de que a vida é felicidade, é tudo certo, esquecendo que o buraco é mais embaixo, que há dificuldades, que há momentos muito difíceis, e que isso não pode levar a medidas desesperadas como essa, né? Não é o primeiro, você viu que foi uma semana, teve aquele caso de Uberlândia, que nós vamos falar daqui a pouco também, que é um policial militar que executa no meio da rua a mulher, uma coisa assim horrorosa. A gente teve há poucos dias o Breno, a gente teve inúmeros casos nos últimos tempos, isso para ficar os mais conhecidos que terminaram em tragédia. Porque você tem casos menores que acabam registrados como desinteligência, ou como acabam registrados como confusão doméstica, e escondem um potencial muito grande. É o famoso churrasco que termina em espetada, em tapa, em agressão, ou a violência doméstica escondida mesmo, a que alguém, normalmente a mulher, apanha e fica em silêncio, né? Mas você tem aqui, nesse caso, é muito confuso ainda a história, né? Nem acho que daria para ser diferente, porque obviamente a mulher está traumatizada aí, você imagina, mas ficam algumas dúvidas, né? Assim, como é que foram para o motel? Ela concordou em ir ou ele arrastou a ex-mulher à força, né? Eu tenho falado muito sobre isso, precisa parar assim, olha, lugar de ex-marido e ex-mulher conversar, gente, se não tiver uma boa relação, tem que ser lugar público, viu? Vai tomar um café, vai no meio da praça, mas não vai indo para lugar que você não tem como se defender, porque fica muito complicado. Às vezes a pessoa está num estado de nervos e descontrole muito grande e facilita a tragédia. Mas, seja como for, os dois estavam, o que é fato, eles estavam no motel. Como ela foi até lá, a gente não sabe, mas eles, se ele convenceu ou se foi à força, mas eles estavam juntos nesse motel. E aí, segundo a própria polícia confirma, você lembrou aqui, a intenção dele era matá-la. Não sei se depois para se matar ou não. Ainda bem que ela falou alguma coisa que fez ele mudar de ideia, e ele preferiu por fim à própria vida. Se já é triste, pelo menos é muito menos triste do que seria se ele tivesse matado a ex-mulher. Seja como for, uma tragédia terrível, é violência, mas não é o tipo de crime que se previna, muito difícil de você prevenir isso, a não ser com um tipo de trabalho de conscientização, mas você não está ali, ninguém está roubando, ninguém está levando nada, a polícia não tem como antecipar esse movimento, muitas vezes a família também não. Então é mais uma tragédia que se soma a inúmeros casos semelhantes que a gente tem visto pipocar na cidade com uma frequência que assusta. Olha, esse caso chamou muito a atenção, mas nós tivemos também durante esta semana um outro caso, mas dessa vez na cidade de Uberlândia. Esse me impressionou demais, as imagens são terríveis. São terríveis mesmo, e são elas que a gente vai ver neste momento. Aí é um policial de 46 anos, vocês observam, ele vai correndo atrás da mulher de 36 anos, ali em Uberlândia, na terça-feira. E ele então dispara contra ela a queima-roupa ali. Ela cai, como vocês observam, depois ele se aproxima ainda e atira novamente. Ele fica meio desnorteado, aí as imagens é possível ver, dá uma volta no carro, depois vai para o outro lado da avenida e desaparece. A vítima é esta mulher que a gente vê aí na imagem, é Veridiana Rodrigues Carneiro. Ela era a companheira dele e eles moravam juntos. Essas câmeras gravaram tudo que aconteceu e o policial foi preso de acordo com o coronel da Polícia Militar, e eles tinham ali um histórico de problemas, apesar de que ele não tinha problemas na corporação, era um policial tranquilo. Mas vamos voltar aí à imagem
mostrando o que ele fez com essa mulher. Ele se chama Volney, e ele, portanto, atirou e matou a sua mulher, Veridiana Rodrigues Carneiro, de forma tão cruel. Tá aí, Vaz, as imagens todos vocês puderam assistir, são impressionantes. E eu lembro, de novo, olha, você não está diante de um desequilibrado com histórico de violência ou de abusos, né? Segundo a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ele tinha 29 anos de dedicação à corporação sem uma mácula na sua ficha, né? Segundo a posição oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, quer dizer, do Estado de Minas Gerais. Entrou na polícia com 17 anos, né? Então tem 17 para 18, ele tem uma ficha impecável, vivia com a mulher, e você imagina o ódio que ele estava tomando, né, dentro de si, para perseguir. São essas coisas que eu acho que a gente tem que sempre observar na gente, né, para não deixar com que essa parte muito ruim que todo ser humano tem se manifeste dessa maneira. Porque só o fato dela fugir já era para o cara parar um minutinho. Falar, o que eu estou fazendo, né? Peraí. Mas não, ele persegue, acerta o disparo enquanto ela está correndo e ele também. E não obstante, tamanho é o ódio dele, que ela caída no chão, você vê que ela se move ainda, e ele descarrega o revólver naquela que era sua mulher, né? É uma situação incompreensível, dramática, triste. Vai ficar preso, né? Acho difícil que consiga ainda a absolvição, se bem que nada é impossível, né? Mas tá aí, mais uma tragédia, mais um crime passional, mais uma imagem que nos choca. Esse caso de Uberlândia chamou também a atenção, mas vamos voltar para Franca, porque em setembro, esta jovem aí que a gente vê nas imagens é a Rosane Bertelli, de 24 anos, foi morta por este rapaz aí que a gente também vê nas imagens. É o Breno Costa Rezende, de 32 anos. Ele acabou matando Rosane com um tiro na cabeça em pleno centro da cidade. Depois, o Breno também tentou se matar com um tiro na boca. Ele ficou internado por cerca de um mês no hospital regional, mas recebeu alta, está no CDP da cidade. Esse crime ninguém precisa mais dizer nada, todo mundo já sabe, todo mundo lamentou o histórico e lamentou bastante. Nós tivemos também neste ano, Júnior, e você que está em casa nos assistindo agora, na TV Franca ou no portal GCN, um outro crime passional e que chamou muito atenção e deixou também a cidade abalada, que foi a morte desta jovem que a gente vê agora, que é a Marcela Maria de Oliveira, de 31 anos à época. Ela era policial militar, estava estudando, e ela foi assassinada com pelo menos 3 tiros no peito num domingo à noite no Jardim Paineiras. A autora do homicídio era a sua ex-namorada. Esta moça que a gente também vê na tela é Elaine Cristina da Silva, de 39 anos. Ela não aceitava o fim do relacionamento, então decidiu por fim a vida da Marcela, matando-a, inclusive, em frente do filho da ex-policial militar. Outro crime que chamou bastante atenção da cidade. Vamos lembrar que a Marcela está em liberdade. Está em liberdade. Eu te falei, conversei com você essa semana, tem muita gente já apostando, inclusive, Vaz, na absolvição da assassina, viu? Eu conheço parte da equipe que cuida da defesa dela e outros advogados ali que estão acompanhando de perto. Muita gente apostando na absolvição da assassina, o que seria uma lástima. Obviamente, eu acho que o crime passional não é um crime para prisão perpétua, né, mesmo porque não tem no Brasil. Mas não é possível que a gente ache que a explosão de ira justifique um assassinato e que quem matou alguém não passe mais do que meses na cadeia, se passar, né? Às vezes nem isso. Eu acho inadmissível. Nós já tivemos um caso, inclusive agora recente, que nós nem incluímos nesse, que é aquele do sujeito que matou o outro porque achou que ele tinha mexido com a mulher dele, né? Matou no caminhãozinho ali de manhã e foi absolvido pelo Tribunal do Júri, né? Está livre o sujeito. Não é possível que a gente vá continuar achando que a vida humana vale tão pouco. Isso é que eu não me conformo. As pessoas que têm dó dos assassinos parecem esquecer que eles encerraram
a vida de outra pessoa. Olham para lá, ai, tadinho, tá sofrendo, ai, tadinha, ela não queria matar, é que ela ficou doida porque chegou na casa, viu a menina com a outra, como se isso justificasse. Cada um que lide com os seus problemas, os seus dramas, as suas frustrações, chora, bebe, vai para o fundo de casa, assiste um filme, lê um livro, não pode, é por conta da irritação, sai matando os outros. E aí, pior ainda a sociedade que diga que isso está tudo certo, que merece perdão quem fez isso. Eu acho que não merece a execração eterna, mas eu acho que a punição pelo que fez tem que ser feita, né? Tem que existir, porque senão nós vamos voltar a um tempo de barbárie, onde as coisas são resolvidas na base da força. Não é possível que essas pessoas todas não sejam responsabilizadas pelos atos que praticaram. Não é possível que quem tira a vida de alguém não passe um bom período na cadeia. Vamos só rever as imagens aí. Essa é a Marcela Maria de Oliveira, que foi morta pela Elaine Cristina da Silva, que também vemos aí na imagem. Essa que está livre hoje, inclusive em bares da cidade. Teve um outro caso que chamou atenção, eu acho que talvez tenha sido o de maior repercussão, ele é incluído nessa questão de crime passional também, que foi a chacina da rua Ouvidor Freire. Ganhou tanto destaque, tanta repercussão, as pessoas ficaram com essa história na cabeça durante muitos anos, que foi a história que nós vamos mostrar agora. Aí na sua tela, aconteceu nessa casa, na rua Ouvidor Freire, foi lá em 2008, envolveu a família Massucato. A cabeleireira Valéria Gomes de Freitas estava indo trabalhar quando foi surpreendida pelo marido, o ex-seminarista Helder Massucato, que a gente vê aí na imagem. Ele tinha 46 anos, estava armado com o revólver do pai. Depois de atirar na cabeça da Valéria, ele seguiu para os quartos onde os filhos dormiam. Ainda deitadas, as gêmeas Letícia e Júlia, com 10 anos à época, e Alexandre, de 7, foram baleados na cabeça. Helder ainda matou a mãe, aposentada Lourdes Massucato, de 75 anos, quando a encontrou no corredor. Uma das filhas sobreviveu, mas morreram, e também a Valéria, que é a mãe das crianças. Sobreviveu, portanto, apenas a Valéria e uma das crianças. Morreram nesse trágico, essa coisa horrível que aconteceu em plena rua Ouvidor Freire. Eu me lembro, como se fosse hoje pela manhã, morreu o Helder, um menino, o Alexandre, uma das meninas, e a mãe dele também, uma coisa tenebrosa, né? Horrível, indescritível, Vaz. Não tem nem muito o que comentar. Aí é uma coisa que transcende qualquer padrão possível de ser compreendido. O sujeito sai matando, eu não consigo imaginar, né? Isso, o pai matar os próprios filhos, matar a mãe, essa é uma coisa horrorosa, né? A única coisa paralela com isso que eu me lembre aqui foi aquela chacina de Batatais também, onde um casal lá de namorados, marido, mulher, na época saiu matando, matou mãe, matou o sobrinho, matou todo mundo ali. Foi uma coisa horrorosa também. Mas esse do Ouvidor Freire é um tristíssimo caso acontecido aqui em Franca. Essa Valéria é uma gigante, porque tem conseguido manter e cuidar da filha depois de um trauma desse tamanho. É uma mulher que merece imenso respeito pela sua força e pela sua coragem. Ela recomeçou a vida, né? E mesmo com toda essa dor terrível que foi acometida. Tudo isso para mostrar que crimes passionais estão aí, a gente tem que tomar muito cuidado, os relacionamentos principalmente. E com a nossa própria sanidade, viu? Cada um de nós tem que sempre zelar muito por isso. Bola para frente, né? Vamos para o intervalo, a gente volta já para falar sobre mais assuntos importantes da semana. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. Nós estamos de volta aqui na TV Franca, canal 23 da NET, também no portal GCN. Vamos destacar agora um assunto que trouxemos no programa passado,
que foi aquela questão do possível fechamento da escola Otávio Martins de Souza. Como vocês se lembram, a gente recebeu aqui a professora Daniela Medeiros, ela estava temendo sobre um possível fechamento da escola, porque a Diretoria Regional de Ensino se reuniu com os professores, a direção da escola, inclusive funcionários, falando sobre a possibilidade, esse estudo que existia. Bom, nesta semana, pela repercussão ou não da história, as manifestações que aconteceram por parte dos professores e também alunos, o governo estadual emitiu uma nota, um comunicado dizendo sobre o fechamento de 94 escolas. E Franca e região não estão incluídas, nenhuma escola será fechada. Inclusive, Otávio Martins continuará aberto. Outra questão apresentada pelo governo do estado foi a reorganização escolar, que é tirar alunos ali do final do ensino médio e do ensino fundamental, dividi-los entre o ensino fundamental e o ensino médio, o que gerou também uma certa repercussão negativa, principalmente em alunos que deverão ser recolocados em outra escola. Nós temos esse quadro aí que mostra como é que vão ficar, são 8 escolas, Júnior, que serão modificadas. Então, aí você vê o que era, o que é na realidade atualmente, o que elas vão se tornar a partir do ano que vem. São mudanças significativas que devem mexer na vida de muitos alunos, centenas ou milhares deles, que deverão de alguma forma ir de uma escola para outra. Olha, Vasco, quanto à reorganização, eu não sou contra não, viu? Pessoalmente, eu acho que é uma medida, eu não sei se eu concordo na maneira como fez o governo do estado, mas em essência eu acho que é uma medida boa. Eu acho que os alunos não podem estar tão misturados como estão hoje em dia. Então você tem gente no ensino fundamental aí com 16, 17 anos, às vezes estudando com crianças de 6, 7 anos. Eu acho que essa divisão, né, vai ser boa para as crianças. A criança fica com criança, adolescente fica com adolescente. Acho que é um componente, inclusive no momento de violência, como a gente tem visto, de dificuldade de lidar com alguns alunos mais rebeldes, eu acho importante que a infância seja mais preservada. Então, não vejo como uma medida ruim, não. Eu não entendo disso tudo, não entendo de verdade disso tudo, que karma há com a escola Otávio Martins de Souza. Porque assim, o governo do estado ia anunciar essa reorganização, ela atingiu 94 escolas no estado de São Paulo, e tem a ver com a rede inteira, né? E o Otávio Martins seria mais uma dessas escolas atingidas ali, né, pelo fechamento. O que eu não consigo entender, Vaz, se não pretendia fechar, como o governo do estado disse que não pretendia, que não fecharia, por que a dirigente regional de ensino fez uma reunião, lavrando ata, inclusive, viu? Não foi é importante dizer, alguns comentários que eu vi nas redes sociais, dizendo, não foi bem isso. Não, foi isso sim. A dirigente regional de ensino, a nova dirigente, que tem tido uma postura até interessante, mas ela fez uma reunião, tão formal foi a reunião, que lavrou-se ata da reunião, né? Não foi uma conversa de corredor. Então, ela foi no Otávio Martins, reuniu lá o Grêmio, reuniu o Conselho, reuniu não sei mais quem, e disse, olha, estamos estudando o fechamento da escola Otávio Martins de Souza, e pediu para os participantes, segundo o relato da professora Daniela Medeiros, que dissessem uma única razão para não fecharem o Otávio Martins, como se tivesse decidido já a questão, né? Isso uma semana antes do governo do estado não fechar a escola. Então, eu não consigo entender qual o sentido de você levar a angústia ou a incerteza para uma escola que já passou por isso outras 3 vezes, se você não pretende fechar, né? É um desgaste desnecessário para todo mundo. Melhor pensar várias vezes antes de fazer. Ou então, num outro momento, propor a discussão. Mas na iminência do anúncio do governo do estado, você dizer que vai fechar e depois não fechar, fica esquisito. Melhor para a cidade, nesse instante, para a professora Daniela Medeiros, que representa aí o grupo de professores que eram contrários, os alunos também, todo mundo ganhou, porque a escola não foi fechada. E é bom que seja assim. Eu só acho que as autoridades têm que pensar melhor antes de fazer propostas como essa de fechar uma escola. E escolher também a hora de fazer essas propostas, porque do jeito que foi feito, ficou uma impressão. Até agora, ninguém entendeu o que aconteceu ali. A gente continua acompanhando essa história. Olha,
uma outra história, um outro caso que chamou a atenção nessa semana, é que ele já vem se prolongando há algum tempo, até anos. Foi sobre o alagamento do córrego Cubatão, ali embaixo do viaduto Dona Quita. Vocês já devem ter nos acompanhado na rádio, ou então as notícias do Comércio da Franca, dizendo que ali havia um problema, tinha que ser rebaixado o córrego, porque senão sempre que chovesse ia alagar. Bom, nessa semana o promotor de justiça Carlos Henrique Gasparotto ingressou com uma ação na justiça pedindo que a prefeitura tome providência já e que faça esse trabalho o mais rápido possível. O prefeito Alexandre Ferreira, em 2013, assinou um TAC, Júnior, dizendo que faria, mas a questão não saiu do papel até agora. Alexandre Ferreira já deu mostras inequívocas de que não honra a palavra empenhada, né? Ele é um político que não está muito preocupado em honrar a palavra empenhada. Isso é flagrante. Só que essa confusão, viu, Vaz, do viaduto Dona Quita não começou com o Alexandre Ferreira, é importante ser dito isso. Ela começa no governo Sidney Rocha, né? É uma atrapalhada lá do governo Sidney Rocha. Havia a discussão sobre o viaduto ou não, virou uma quiçaça, enfim, resolveu fazer, né? O viaduto era importante que fosse feito, né? Pelo menos naquele ponto específico ali, mas aí o modo de fazer foi bastante complicado, e o fato é que aquela obra virou a grande vitrine eleitoral para que o Sidney Rocha conseguisse eleger a sua marionete, né? A sua cria, que é o Alexandre Ferreira. E aí havia já um estudo técnico que mostrava que era preciso mexer na calha do rio ali, que ele não comportava, que haveria impactos se isso não fosse resolvido, né? E isso descobriu-se durante a execução da obra. Só que, ao invés de fazer essa adaptação, né, de incluir o alagamento, houve uma ordem, até agora não foi clara de quem foi. A Valéria Marçom, que era responsável por parte das obras ali, disse que foi uma decisão política que, tecnicamente, ela executou, né? Ela fala que não está nada errado, mas, enfim, você vai ter um prejuízo agora. E aí mandaram fazer. Eu não tenho dúvida de que a intenção era realmente política mesmo, né? Você queria ter aquela vitrine pronta para a eleição, que era a obra terminada. E aí ignoraram o alagamento, né? O aprofundamento, alagamento ali da calha do córrego. Como resultado disso, a gente viu enchentes e mais enchentes se multiplicando ali na região do Brejo, na região da Faculdade de Direito, do antigo Fórum, a tal ponto que a própria então diretora do Fórum de Franca, a Julieta Passeri, juíza, definiu pelo fechamento do fórum e a mudança dele lá para o prédio da Charme, porque não tinha mais condição de operar ali, tamanho os problemas quando vinham as chuvas do final de ano e os alagamentos. O fato é que se tivesse sido feito no momento oportuno, a obra custaria 2 milhões de reais. Feito agora, vai custar quase 6 milhões de reais. Dinheiro do nosso bolso. Então, para ter uma vitrine eleitoral para o senhor Alexandre Ferreira, nós vamos ter transtornos agora, porque quando fizer vai ter que interditar, desviar aquela confusão tremenda, né? E vamos ter que pagar essa conta enorme aí que ficou para trás. Bastava ter feito no momento adequado, seria muito mais barato e teria sido feito uma vez só. Agora vai dar muito mais trabalho, porque tem que quebrar o que está feito ali embaixo na ponte, como é que chama? Escantilhada? Escantilhada ali, aquela ponte torta, vai ter que quebrar aquilo ali, refazer, e isso tem um custo que vai ser pago por todos nós. É uma pena que tenha sido que tenha sido tão confusa essa questão. Podia ter sido resolvido de forma muito mais simples. Pois é, e não foi, e agora terá que ser feito, e a Justiça pode determinar que a Prefeitura faça rápido. Importante que não há decisão judicial ainda, é um pedido do Ministério Público, mas a gente tem visto o Ministério Público assumir um protagonismo também aqui em Franca, e não só o promotor Paulo Borges. A segunda decisão, a segunda ação pedida pelo Gasparotto, pelo promotor, que impacta diretamente em ações da Prefeitura. Ele também está proibido, pediu aí que seja impedida, né, caçado o alvará, lá do Vila Aventura, não quer ali, porque diz que ali está na rodovia, não pode ter álcool, isso gera um problema. É a típica decisão que seria administrativa da Prefeitura, mas ele assume
para o Ministério Público. Essa também, o Alexandre Ferreira devia ter cumprido o TAC e já ter feito isso, não fez ainda. Aí o Ministério Público, cansado de esperar, falou, você não quer fazer, vai fazer, não quer fazer por bem, vai fazer por mal. E a gente tem o Paulo Borges com aquele conjunto de ações que obrigam a Prefeitura a tomar providências. Por exemplo, foi graças a uma ação do Paulo Borges que a Prefeitura não seguiu passando o nosso dinheiro para aquela quadrilha de falsos médicos que atuava na cidade. É o Ministério Público atuando no lugar dos administradores que ficam parados sem tomar providências que serão de sua competência. Vaz. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já aqui no Hora da Verdade. A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. E nós estamos de volta aqui com Hora da Verdade na TV, seu resumo da semana de notícias. Vamos começar com as premiações. O troféu Joinha de hoje, Júnior, vai para quem? Hoje vai para a Câmara de Vereadores de Franca, vai para o conjunto dos parlamentares que protagonizaram essa semana uma reação a uma matéria do Comércio da Franca que ficou pior a emenda do que o soneto, né? O Comércio denunciou no domingo passado, Vaz, que os vereadores gastaram 160 mil reais esse ano em viagens. E havia detalhes ali que deixaram a população de cabelo em pé. Por exemplo, que é variável, né? Cada hora eles ganham um valor de diária, né? Para viajar, depende do lugar, da distância que eles estão indo. E mais, eles não precisam prestar contas. Então, por todo esse descalabro, né? A gente dá o troféu Joinha para os vereadores de Franca. Você vê que o Cordeiro e o Zezinho Cabeleireiro, por exemplo, estiveram em Brasília, ficaram lá 4 dias e gastaram quase 12 mil reais. Não precisaram dizer aonde gastaram, com que gastaram, se ficou no seu bolso, se virou sandália de presente para alguém querido. Ninguém sabe, porque eles não precisam prestar contas. E eles são só 2. Foram muitos vereadores viajando. Dos 15, 13 viajaram esse ano. A exceção é a vereadora Valéria Marçom e nós vamos, depois eu confirmo para vocês aqui o nome do outro. São só 2 vereadores que não viajaram. 13 viajaram. Do Donizete da Farmácia, exatamente. São os 2 que não viajaram. Os 13, os demais 13 fizeram viagens. E essas viagens eu sempre acho importante reforçar. O dinheiro da Câmara é o dinheiro do seu, do meu, do nosso bolso. Então, quando eles viajam, gastam e não prestam contas, eles estão gastando o nosso dinheiro sem dizer para quê. Pois é, então vai o joinha para a Câmara Municipal. Ó, legal vocês, viu? Adoro viajar, mas com o meu dinheiro, não com o dinheiro do povo. Essa história repercutiu tanto, principalmente por essa questão de não ter que falar com o que gastou, né? E depois eles ficaram bravos com a imprensa, lá, viu? Reclamaram do Comércio da Franca, da Difusora, do portal, de tudo quanto há. Vamos então para o Vergonha Alheia desta semana. Para quem vai, Júnior? Vai para o vereador Miguel Laércio Matias, o Laercinho. Para ele e para o pastor Otávio, na verdade. Você está vendo a imagem dos 2 ali, olha. O pastor Otávio e o Laercinho. Porque na sequência dessa discussão aí, né, o comércio veiculou a notícia, houve essa repercussão na segunda, na terça. Na sequência houve uma reunião lá na sala da presidência e aí foi uma lavação de roupa suja terrível. E estava uma certa pressão em cima do presidente, os vereadores estavam reclamando pelo Marco Garcia ter confirmado em entrevista ao nosso programa de rádio, inclusive, que não havia controle nenhum das viagens, etc. e tal. E aí começaram a lavar a roupa suja ali. E o pastor Otávio acusou o Laercinho de gastar o dinheiro das diárias com pinga. Diz que o vereador viaja e pega o dinheiro para custear uma pinguinha que ele gosta, que custaria R$30 a dose. Então, por tudo isso e pela pinga do Laercinho, é que ambos merecem o troféu de vergonha alheia da semana. Meu Deus do céu.
Olha, eu não tenho nada contra quem bebe e nem recrimino quem não bebe. É uma opção individual de cada um. Eu só acho ruim beber às nossas custas. Aí não, né? Aí é demais. Aí, portanto, o vergonha alheia para esses dois vereadores que a gente vê nas imagens, o pastor Otávio e o Laercinho, o homem da pinga. Agora, vamos para os aplausos, Júnior, desta semana. Eles vão para quem? Olha, Vaz, vão todos os aplausos, viu, com muita deferência e respeito, vão para o deputado Jean Willis, ele mesmo aí, o Jean do Big Brother Brasil, que ganhou o Big Brother, ele participou do Big Brother em 2005, se eu não estiver enganado, 2005, foi vencedor, e ele hoje é um deputado federal, e um deputado federal dos mais atuantes e combativos, né? Muita gente restringe aí, ou faz análise achando que ele é só um defensor da causa gays e afins, mas não, ele é um deputado que participa de muita coisa. E ele teve uma entrevista essa semana onde ele deu uma resposta perfeita, forte e adequada para muita gente que, além de preconceituosa, é desonesta. Né? Ele estava ali, numa discussão na Câmara dos Deputados com relação às mudanças no Estatuto do Desarmamento. Eles estavam discutindo ali sobre algumas flexibilizações que vão permitir mais facilmente que as pessoas andem armadas. Mas estavam ali numa discussão e aí ele tinha uma posição, outros tinham outra, mas o fato é que o deputado João Rodrigues, lá de Santa Catarina, esse sujeito começou a ofender o Jean Willis, dizendo que ele não era digno de representar o povo brasileiro, que ele tinha sido eleito com poucos votos, e fazer uma série de insinuações indevidas que nada tem a ver com a conduta parlamentar do Jean Willis. E o Jean Willis, então, subiu à tribuna e deu uma resposta impecável, que a gente vai ver agora para o seu colega João Rodrigues. O deputado pediu debate. Para um debate, tem que agir com honestidade intelectual e informação. Estupidez não vale. Então dizer que eu cheguei aqui com 3 mil votos é falta de informação. Cheguei aqui com mais de 145 mil votos. Primeira informação. A segunda informação. Homens decentes não assistem vídeo pornô em plena sessão plenária. Homens decentes não são condenados por improbidade administrativa, por roubar dinheiro público, como o deputado foi. Portanto, quem não tem moral para representar o povo brasileiro é ladrão. Ladrão que não tem moral para representar o povo brasileiro. Eu vou dizer uma coisa. Qualquer programa de televisão é mais decente que um deputado que rouba dinheiro do povo na sua administração pública. Qualquer programa de televisão é mais decente que deputado que, em vez de honrar o voto e o dinheiro público, fica usando a sessão plenária para assistir filme pornô. Eu quero dizer para esse deputado que eu não tenho medo de coronéis. Os tempos mudaram. Ele e todos os fascistas dessa casa vão ter que me engolir. Me engolir. Eu sou homossexual assumido, sim, e se acostumem com isso. Vocês vão ter que lidar comigo, com minha inteligência e com a denúncia que eu vou fazer dos abusos de autoridade de vossas excelências, entendeu? Da maneira truculenta com que vocês querem agir dentro dessa Câmara. Ladrões, bandidos, ladrões do dinheiro público, improbidade administrativa serão, sim, denunciadas. E vocês não vão me intimidar. E olha, deputado, resta saber se o seu vídeo pornô era hétero ou era homossexual. Porque há sempre homossexualidade reprimida e enrustida nessa casa. Muito obrigado. Bom, como vocês viram aí, o Jean Willis fala per si, não precisa acrescentar muita coisa. É isso mesmo, né? O que não pode, né, decência ou indecência, não é alguém ser gay ou não ser gay, ter uma posição contra ou a favor de qualquer tema. Indecência mesmo é assistir vídeo pornô dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Indecência mesmo é, como disse o deputado, ser condenado por improbidade administrativa, como foi o João Rodrigues. Né? Indecência mesmo é a gente ser roubado por aqueles que deveriam zelar por nós, pelos políticos brasileiros. Então, parabéns ao Jean Willis por ter dito com tanta firmeza tanta coisa que precisava ser dita. Parabéns, então. Palmas para parabéns para eles. Nunca pensei que eu fosse aplaudi-lo, mas tá aí. Vambora. Que é justo, é justo. É justo. Vambora, então? Vambora. Vamos embora hoje, parabenizando também ao som de um francano aí que tem trilhado um caminho bem interessante, do Diego Figueiredo, ele que está em turnê pelos Estados Unidos e Canadá, está fazendo uma série de shows, não é a primeira vez, ele já teve outras vezes, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e ele vai
está se apresentando hoje, inclusive domingo, em Nova York. Domingo que está esse programa na hora, ele está em Nova York fazendo um show. Sucesso para o Diego Figueiredo, ele que é um super instrumentista, um músico de grande talento e capacidade. A gente vai com a versão dele da Ângela Maria, para gente humilde. Ficou linda a música. Linda demais. Você uma boa semana. Até domingo que vem. Até. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar, igual a tudo quando eu passo no subúrbio. Eu muito bem, vindo de trem de algum lugar, aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada escrita em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como a alegria de não ter onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de não ter como lutar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar.